Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos aqui na CEPAL, Sociedade Espírita, Paz, Amor e Luz, que sente-se honrada em recebê-los. Passaremos aproximadamente 1 hora juntos à luz da nossa doutrina, a doutrina espírita. O nosso expositor da tarde e noite é o nosso amigo, irmão espírita, Jorge Vitor Silva de Souza. Ele está vinculado ao Centro Espírita Nosso Lar de Toledo. E ele abordará um tema muito importante para nós, protetor espiritual, a tutela invisível. E a mensagem de hoje vem da obra Segue em Harmonia, por Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, e comentado por Sueli Caldas Schubert. A lição 9 nos diz assim: conexão feliz. Desde o momento do despertar, após a noite de repouso, vincula-te a Deus através da prece de agradecimento. Mesmo que tenhas compromisso imediato e o tempo se te apresente escasso, poderás dispor de alguns minutos para agradecer ao Celeste Pai a bênção que desfrutaste. Concomitantemente, recorda que a tua existência é uma dádiva preciosa, uma oportunidade superior para o processo de crescimento interior e que necessitas vivenciar de maneira edificante, sem as perturbações do passado, nem as inquietações do futuro. Sabes que não te encontras a sós e que és custodiado por nobres mensageiros espirituais que são encarregados de auxiliar-te no investimento material. Atentos, acompanhando-te, inspirando-te e induzindo-te à aquisição do melhor, de tudo quanto poderás contribuir para o teu crescimento íntimo. Nem sempre, porém, em face do tumulto que te permites, as distrações a que te entregas, ao cansaço que te toma o corpo e a mente, não consegues captar-lhes as emissões sutis e protetoras do pensamento. Indispensável criares o hábito de pensar no teu anjo da guarda, concedendo-lhe espaço psíquico e emocional para o intercâmbio que te facultará sustentação em todas as circunstâncias. Como o capítulo é longo, a gente leu só um trechinho. Fica então a indicação para a leitura. Convido a todos para entrarmos em harmonia de pensamentos e nos unirmos em prece. Pai da vida, Jesus, nosso Mestre, benfeitores queridos, agradecemos a oportunidade dessa existência, de aprimorarmos nossos conhecimentos e nossas atitudes no caminho do bem, rumo à grande luz. Agradecemos a semana que passou, mesmo com lágrimas e sofrimentos, e pedimos a sua bênção, Senhor, ao nosso anjo guardião, para que a próxima semana seja de crescimento interior e espiritual. Que possamos mudar os nossos pensamentos, os nossos caminhos, para melhor, realizando o bem para nós e para os outros. E desde já, nossas vibrações positivas e benéficas, para que o expositor logre o máximo de êxito, amparado pela espiritualidade maior, Jesus e seus embaixadores espirituais,
que assim seja, Senhor. Então, com votos de muita paz, vamos receber o expositor Jorge Vitor. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Primeiramente, queríamos dizer da alegria de estarmos aqui essa noite, nesta casa, junto aos irmãos de caminhada, e podemos ombrear mais uma etapa da nossa jornada terrena, aprendendo um pouco mais dessa doutrina que nos eleva, que nos fortalece, que nos mostra uma realidade ainda distante em muitas criaturas. E é importante que, enquanto nós estivermos aqui, as nossas mentes estejam realmente ligadas à espiritualidade. Porque só é possível a comunicação com os espíritos quando nós assim o permitimos. E o tema que nós iremos abordar, já colocado aqui pela nossa irmã, é os espíritos protetores e a tutela invisível que eles fazem para conosco. Nós utilizamos, para embasarmos a reflexão da noite, o Livro dos Espíritos, que é a base, da nossa doutrina, que dá origem às outras obras, e não busquei nenhuma obra auxiliar para fazê-lo, e sim as obras pelo próprio codificador Kardec, quando nós buscamos também o livro O Céu e o Inferno e o Evangelho segundo o Espiritismo. Esta questão ela é muito bem abordada, quase que plenamente no Livro dos Espíritos. E em muitos pontos ela manifesta com clareza a compreensão para que nós possamos nos aproximar desta verdade também. E nós utilizamos, então, do Livro dos Espíritos os itens 107 a 113. Também vimos as questões 128 e 131. O capítulo 9 ainda é o qual abrange maior intensidade sobre o tema da intervenção dos espíritos no mundo corporal, trata esse capítulo. As questões 459 e de 489 até 524. Então, nós, quando preparávamos o tema e vimos a vasta quantidade de informações que detinha, eu fiquei extremamente preocupado em estar aqui e podermos juntos meditar sobre tanta coisa maravilhosa. E é óbvio que qualquer um que esteja aqui à frente, aprendiz como somos, não podemos de forma alguma esgotar um assunto tão importante assim como outros tantos dentro da nossa doutrina. Então é aconselhável sempre que a gente busque a base, busque as obras espíritas e se esclareça. Não se deixe levar pelo expositor. Apenas servimos como pequenos condutores dentro desta maravilha de informações que temos. Muito bem. Quando nós falamos em tutela, e é bom que se esclareça, o dicionário nos traz a informação de que é uma proteção exercida em relação a outro mais fraco, ou em menos condições de exercer determinadas tarefas. E ele se encaixa perfeitamente dentro desta reflexão do espírito protetor. Quando nós falamos em anjo, nós também veremos que esta palavra é muito antiga. Ela deriva do latim angelus e também do grego angelos. E por trazer o sentido ou a origem grega, já registra desde então a sua antecedência ou a sua antiguidade. Nós veremos na nossa história muitas manifestações, muitos fatos relatando a presença destes seres, os quais os homens, de uma certa forma ou de uma forma geral, os tratam como anjos. E a alegoria que as pessoas fazem a respeito, que apresentam asas, que são áureos, ou apresentam uma imagem totalmente clara, branca, a ponto de luz, e que também são criaturas aladas. Esta já é uma manifestação pela incompreensão ou pela ignorância sobre o tema. Porque quando nós detectamos uma figura
que não se põe sob uma base. Nós a identificamos, então, como uma criatura estranha. Ou, no mínimo, deve ter asas para continuar alada, ou sob a qualquer tipo de forma, ou sem precisar de uma base para assim se expor. Então, as criaturas humanas, com certeza, quando detectam e imaginam os seres desta forma, é porque não conhecem realmente a origem destes seres. E nós veremos a manifestação, então, dos anjos guardiães, muito clara no Velho Testamento. Praticamente, todos os emissários do Senhor, aqueles que trouxeram a palavra ou que trouxeram a figura do Senhor como único, eles tiveram a manifestação de seres ao seu lado diversas vezes, praticamente todos. Haverá muitos relatos no Velho Testamento. Já no Novo Testamento, isto não é tão comum. Apesar de estar mais próximo de nós, dentro de uma realidade que nós compreendemos melhor hoje, já não temos com tanta ênfase a presença destes seres. A não ser em alguns episódios que a maioria de nós conhecemos, quando Maria foi interpelada por um espírito ou por um anjo, manifestando então a sua gravidez por parte do Criador. E naqueles mesmos dias, também a manifestação no Novo Testamento, de que José teria sido visitado então por um anjo do Senhor, avisando-lhe que Maria estava grávida. Se ele não havia tido ato carnal com Maria, é óbvio que naquela época José ficaria muito chateado e não contrairia casamento. E foi o que o anjo pediu, para que ele compreendesse. E assim José assumiu a responsabilidade do Filho do Criador. É assim que contam as Escrituras. Então nós veremos essa alegoria, e ainda com muito mais fantasia, nas obras cinematográficas, né? Nós vemos anjos que interferem diretamente na vida das pessoas, nos cinemas, nas telas, que mexem com os objetos físicos, que manipulam as pessoas, que apoiam, que fazem escolhas, que tomam seres sob seu privilégio. Isto é uma inverdade. Por isso a importância de nós trabalharmos e compreendermos esse tema. E como dizemos no início, nada melhor do que abraçarmos a doutrina espírita para assim compreendê-la. Para que possamos então adentrar, é importante que a gente se esclareça sobre a escala espírita, que está contida no Livro dos Espíritos, das questões 100 até 113. Esta escala espírita traz, de uma forma geral, 3 ordens de espírito. Espíritos de primeira ordem, de segunda e de terceira ordem. Vamos começar por esta que eu terminei, de terceira ordem, a qual nós poderíamos dizer que nos enquadramos, que nos encaixamos, porque fala esta ordem de espíritos trazida pela espiritualidade, na codificação feita por Kardec, que são espíritos imperfeitos. E a categorização de espíritos imperfeitos colocados nessa obra diz-nos o seguinte: predominância nestes seres da matéria sobre o espírito. Aí nós podemos já começar a identificar algumas características nossas. Também fala da propensão ao mal. Ah, mas Vitor, eu não sou mal. Nós não somos. Mas o que nós vemos na nossa sociedade, com muito mais ênfase, infelizmente, é o mal. Temos agora essas notícias, né, da nossa sociedade, da política, que não viemos aqui abordar, mas que é importante nós trazermos que há muito mal ainda intrínseco na nossa sociedade, mais próximos, aqui no Brasil. Se nós formos ver esse ataque último feito na boate, né, lá nos Estados Unidos, olha que ato de covardia, que maldade. Isso é crueldade. É o mal se manifestando. Não tem como a gente negar. Também fala do orgulho, do egoísmo e as paixões consequentes destes 2 vícios que nos prendem à materialidade. Então, a importância de nós conseguirmos detectar, para que nós possamos
clarear as nossas compreensões e lutarmos contra estas coisas impertinentes na nossa evolução. Quando falamos de espíritos de terceira ordem, nós conseguimos ver-nos, infelizmente, porque estamos caminhando, sim, todos nós, a caminho da perfeição. Já na segunda ordem, nós veremos espíritos aos quais nós queremos muito. Nós, espíritas, então, que já sabemos, né, desse mundo de regeneração, que vai prescrever este mundo de provas e expiações, nós desejamos muito a regeneração. Já é um mundo melhor, e ao qual os espíritos bons, estes de segunda ordem, com certeza, já ocupam em muitos orbes. E nós também faremos propriedade na nossa caminhada, também, se não for aqui na Terra, será em outro mundo, com certeza. Deus nos dará essa oportunidade, porque na escala evolutiva, nós todos tendemos sempre a crescer. Embora a agrura que a criatura se encontre, nós todos haveremos de ser perfeitos. Enquanto mais nos demorarmos nesta trajetória da perfeição e evitarmos as maravilhas que Deus nos alcança, nós nos detemos e nos prejudicamos, sofrendo. Então, enquanto mais rápido nós andarmos, mais fácil nós encontraremos este campo da segunda ordem, que são os espíritos bons. Vejam só, predominam então os espíritos, o espírito sobre a matéria. A predominância é do espírito sobre a matéria. Desejam no bem. E a manifestação benfazeja em todas as suas ações. Ainda tem algumas coisas que não são perfeitas, mas já é bem melhor do que o mundo que nós vemos. E nós chegamos então, segundo essa escala trazida por Kardec, aos espíritos de primeira ordem. E os espíritos de primeira ordem são espíritos puros, classe única. Os outros se subdividem, né? Os de terceira ordem em mais 5 e os de segunda ordem em mais 4. Não vamos nos deter especificamente a essas classes, mas a classe dos espíritos puros é uma única. Os espíritos que a compõem percorrem todos os graus da escala. Aqui começamos a esclarecer esta questão da evolução e a condição dos anjos guardiães. Prestemos atenção. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala. Passaram pelos de terceira, de segunda e chegaram a de primeira. Avançaram na escala evolutiva, mas passaram pelos mesmos problemas, pelos mesmos enquistamentos morais que hoje vivemos. Porém, venceram. Galgaram degraus na escala evolutiva. E se despojaram de todas as impurezas da matéria. Bem dizem-nos os espíritos que a nossa doutrina vem para vencer a matéria, desmistificar a matéria, como o próprio Cristo também o veio. Enquanto nós não vencemos a matéria e deixarmos-nos dominá-la, as nossas condutas, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, nós não conseguiremos ser felizes na plenitude que nós desejamos. Também é importante nós ressaltarmos do Livro dos Espíritos, do capítulo 9 da intervenção dos Espíritos no mundo corporal, a questão 459. Esta é uma questão bastante trazida em muitas exposições, em muitos grupos de estudo. Por quê? Porque fala justamente quando Kardec pergunta aos espíritos, influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Os espíritos abnegados, né, nos esclarecem, dizendo-nos: muito mais do que imagineis, e influenciam a tal ponto que constantemente são eles que vos dirigem. Lembram, nós começamos a fala falando desta alegoria que as pessoas têm em mente, do domínio dos anjos sobre determinadas condutas e sobre a matéria, que as obras, né, lúdicas da cinematografia acabam trazendo para nós. E isto, na atual circunstância em que o homem se encontra, também acontece, que é a manifestação dos espíritos, mas já é muito mais raro do que quando no princípio desta doutrina.
As manifestações, os quais os espíritos se utilizam constantemente, com muito mais influência, é através dos nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos determinam a nossa conduta, a nossa forma de ser. Nós podemos enganar, podemos ludibriar o mundo ao nosso derredor. Materialmente, podemos nos apresentar de uma forma maravilhosa. Mas os nossos pensamentos, eles são muito claros aos espíritos que nos rodeiam. E eles vão fazer exatamente o que esclarecem os espíritos nesta questão. Vão atraí-los para junto de nós, de acordo com a nossa conduta, com o nosso comportamento. Porque os nossos pensamentos, eles extravasam essa caixa física e se espalham pelo universo e atraem de qualquer ponto os espíritos que têm sintonia e afinidade com a minha forma de pensar. A gente vê as pessoas buscando muitas vezes, né? Me fizeram um trabalho, nada dá certo na minha vida, que coisa! E vem ao centro espírita, né, Vaninho? O que eu posso fazer? Estude, lute contra as más imperfeições, ore, traga o evangelho para dentro do seu lar, porque a cura não está de fora para dentro como nós geralmente buscamos, né? A cura rápida das coisas, a solução dos problemas como um elixir, está de dentro para fora, fazendo o exercício constante do aperfeiçoamento. E para isso, recomenda-nos já, desde há muito tempo, o próprio Cristo. Conheça-te a ti mesmo. A importância de nós nos conhecermos. Muitas vezes nós somos realmente levados pela influência dos espíritos. Mas, ligeiramente, a maioria de nós permitimos. Porque nos comprazemos com os pensamentos que nos vêm. Porque se nós limitarmos, acaba desde aquele instante a manifestação deles em nós. Por isso a importância de nós, como a nossa irmã falava na prece, chamar a presença dos bons espíritos, a presença do anjo guardião, o qual nós estamos aqui conversando hoje. Porque eles realmente fazem parte da nossa caminhada. E aí vem as perguntas de 489 e seguintes, que são maravilhosas. Nós poderíamos ficar aqui, são 35, né? Nós podemos ficar aqui, eu acho que o mês inteiro, falando só de algumas, né? Mas a gente fez uma redução e vamos falar de alguns assuntos que, por isso a gente avisava desde o início que o importante é buscar na obra o esclarecimento, não deixar que o palestrante, né, nos leve para alguns caminhos. Nós fizemos escolhas de alguns itens, porque consideramos importantes, e que faz parte do nosso dia a dia, e que eu vi, então, como um bom elemento para nos fazer esse exercício juntos essa noite, e acordarmos para essa criatura, né, extremamente benéfica em nossa caminhada. Então nós fizemos algumas escolhas. E nós não partimos da 489, que é simples a 489, né? Falando se há espíritos protetores. E os espíritos dizem que sim, né? Dizem que sim. Mas a 491, qual a missão do espírito protetor? E eu começo por essa, porque esta realmente mexeu com a minha vida. Porque eu sou pai. Hoje meus filhos já estão adultos. E a gente vê alguns resultados do entendimento nosso, enquanto na doutrina espírita, quando lemos essa questão e começamos a mudar a nossa forma de conduzir, né? Porque eu vejo que essa questão é extremamente salutar àqueles que querem bem educar os seus filhos. Porque serve para todo tipo de educação. Mas para aqueles que somos pais, sem sombra de dúvidas. Porque vejam o que nos respondem os espíritos diante da pergunta, né? Qual a missão do espírito protetor? Já fala aqui de uma responsabilidade, missão, né? Mas vou falar sobre isso mais tarde. A missão do protetor espiritual é como a de um pai. Não é para os pais, né? Quando eu li isso aqui, eu me arrepiei. Eu digo, meu Deus, olha a responsabilidade, né, que tenho. Porque eu deveria estar agindo como? Como o quê? O que ele nos diz na sequência. A de um bom pai com relação aos seus filhos. E aí 4 informações que
né, mudam a nossa forma de pensar na paternidade. Guiar o seu protegido pela senda do bem. Essa é a nossa responsabilidade. O Espírito Protetor o tem e nós, como pais, também deveríamos ter. Guiar o protegido pela senda do bem. Eu falo pais aqui, pais e mães, ok? Não estou excluindo as senhoras, por favor. Né? Tem uma responsabilidade muito grande. Aliás, nós dividimos, pais e mães dividimos essa responsabilidade. Enquanto o ser masculino traz aquela força, né, da razão, a mulher é o coração, né? Que acolhe, que vê a criatura na sua profundidade, que às vezes o homem, pelo assoberbamento das questões da vida, acaba não percebendo, age com a razão, e a mulher, dosando o coração, consegue ver a fundo a criatura. Então, e aí serve também, né, muito claramente, para essa questão de alguns comportamentos de algumas mães, né? Não estou dizendo para aquelas que aqui estão, né? Vamos falar daquelas mães que querem trazer proteção aos seus filhos, livrando-os das dificuldades, reservando os perigos para si, né? Nós não gostamos de ver os nossos filhos sofrer. Mas veja bem, guiar o seu protegido na senda do bem. Guiar é uma palavra bem clara. Não é carregar no colo. Não é tirar-lhe todos os empecilhos. É guiar. O guia está ao lado, conduz para algum lugar. E aqui o lugar já está sendo colocado, na senda do bem. Portanto, nós pais deveríamos estar ao lado de nossos filhos. Aí um equívoco foi esclarecido de imediato na minha cabeça, lá atrás. Felizmente lá atrás. Tive tempo de corrigir a rota. Porque eu imaginava que a minha responsabilidade enquanto pai, assim adstrita pela sociedade, pela lei dos homens, que era até os 21 anos de idade do meu filho, né? Ali, então, ele assume a responsabilidade da vida civil e deve conduzir a sua vida. Assim aprendi. Engano. Lê do engano. O pai, os pais, pai e mãe, têm responsabilidade pelos seus filhos até o linear e o limite daquela existência. E às vezes, como nos bons espíritos ou nos anjos guardiães, além. Como nós vimos, muitas mães em manifestações, em obras espíritas, trazidas pelos autores que nós todos conhecemos, né? Pelos espíritos renomados, como Emmanuel, trazendo manifestações das mãezinhas preocupadas com seus filhos que aqui ficam. Então continua essa proteção. Auxiliá-lo com os seus conselhos, né? Não é arrastar a criatura, é aconselhar, permitir que ele erre, porque os erros bem administrados e amparados, aconselhando a criatura, estando atento aos seus movimentos e pontuando o que o erro a leva, nós temos plena chance de acordá-la para essa verdade e não cometer o mesmo erro novamente. Mas se cometer, o aprendizado da dor vai acordá-lo. É claro, já dissemos, os pais não gostam de ver os filhos sofrer. Mas é necessário, muitas vezes, a dor manifestar-se na criatura para que ela desperte. Joana já nos lembra, né? Aqueles que nos demoramos no nosso crescimento, somos como pedras. Precisamos da dinamite para sacudir-nos e tirar-nos da inércia. Aqueles que já estão mais à frente são como as flores, que os primeiros raios luminíferos sorriem, abrindo-se, desabrochando-se para as energias que lhe tocam. Muitos de nós ainda somos pedras, precisamos da dinamite, precisamos da dor, infelizmente. E os nossos filhos são nossos tutelados, ok? São nossos tutelados, não são nossa propriedade. Avançando, consolá-los. Se está dizendo que deve consolá-los, é porque sabe que vão se machucar, vão sofrer nas suas aflições. Levantar-lhes o ânimo nas provas da vida. Todos nós estamos num mundo de provas e expiações, dizíamos desde o início. Todos nós experimentaremos algumas dores que fazem parte da prova. Estamos aptos ou não para o próximo momento.
Seguindo nessa reflexão, outra pergunta que costuma mexer com as nossas mentes está na 492. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? Os espíritos nos dizem que sim, desde o nascimento. Então todos nós, sem exceção, embora aquela criatura, né, que possa estar aqui, ou que vocês conheçam, né, ou que a gente venha a conhecer, diga, não pode ser, Deus esqueceu de mim. Não existe. Deus é Pai. Se nós que somos pais, cheios de falhas, conseguimos amar os nossos filhos a ponto de até cometer alguns deslizes nessa proteção, o que podemos imaginar de uma criatura, de um ser perfeito como Deus? É claro que não esqueceu ninguém. Todos nós temos, sim, um anjo guardião, sem exceção, desde o nascimento. E ainda mais nos lembram os espíritos. Eles permanecem conosco até a morte física. E muitos, além, ou seja, na vida espiritual, continuam essa proteção. Porque não é a condição de acordarmos na vida espiritual que nos fará diferente do que nós somos. Nós continuaremos sendo o que somos depois da morte. Esse é um alerta que precisa ficar bem claro em nossas mentes. Nós não mudamos, nós não viramos anjos e nem viramos demônios. Nós continuamos sendo aquilo que somos enquanto vivos. Então, se somos necessitados de tutela, é claro que o Espírito Protetor continuará a dá-la, aí sim, não invisível como faz hoje, mas visivelmente no plano espiritual, se a condição da criatura também assim permitir. Porque a gente vê algumas situações trazidas pelas obras, né, espíritas, trazendo essa condição de que a criatura, mesmo no mundo espiritual, não tem a condição de ver os espíritos mais elevados pela sua condição ainda muito arraigada à terra, às coisas materiais. Então, e dizem-nos e complementam então essa resposta dizendo ainda mais. Muitos ficam com essa criatura muitas outras reencarnações, até que ele ganhe condição de continuar a sua jornada de forma mais nobre, ou que não precise daquela tutela. Ok? Então ninguém está esquecido. Por mais que nos maldigam, né, nós somos sim filhos de Deus e temos todas as condições, todas as possibilidades de avançarmos como qualquer um outro. As características, as condições que nos distinguem, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, dizem respeito ao nosso esforço individual, de cada um. Deus não tem preleção a ninguém. Relembrando algumas questões que talvez não dê tempo de nós vermos aqui, os espíritos de primeira ordem, os puros espíritos, foram criados como nós, simples e ignorantes. Todos nós somos criados do mesmo jeito, né? Simples e ignorantes em saber, em conhecimento. Tivemos a mesma forma, né, do Criador. O que as criaturas humanas viam lá atrás, aqueles espíritos alvos se manifestando sobre diversas formas, nada mais eram do que espíritos que vieram muito antes de nós, porque Deus sempre criou e continua criando, nos lembra Jesus. Deus continua trabalhando, criando. E é óbvio que em determinada altura da nossa condição, muitos estarão à frente e muitos estarão atrás de nós, neste processo da evolução. Por isso, os espíritos puros, né, os anjos, como a gente os chama, são espíritos que foram criados como nós, na mesma condição, e galgaram todos os degraus, como nós aqui já falamos, né? Portanto, nós temos essa condição e esta possibilidade é dada igualmente para todos nós, reforçando o que estamos aqui afirmando. Depende do esforço de cada um. Aí uma questão também que nos deixa bastante curiosos e que é bom a gente esclarecer. O espírito protetor é de uma classe, de uma condição superior a nós. Porque se fosse igual a nós, não poderia contribuir com a nossa evolução. Então, é um espírito
muito mais evoluído em saber, em conhecimento e também em moralidade, para poder nos fazer ascender na caminhada do bem. E este espírito nos parece, principalmente para nós, quando pensamos nessa questão da responsabilidade de conduzir alguém, a gente pensa, puxa vida, é um dever, é uma obrigação, né? E aí a pergunta vem. Kardec faz a pergunta que, óbvio, está nas nossas mentes. É voluntária ou obrigatória a missão dos espíritos protetores? Né? O espírito protetor, dizem nos espíritos, fica obrigado a vos assistir. Calma, vamos continuar. Fica obrigado a vos assistir uma vez que aceitou esse encargo. Então quer dizer que o espírito protetor também tem livre-arbítrio. Mas é óbvio, todos os espíritos têm livre-arbítrio. Eles podem dizer, não, eu não quero Jorge Vitor. Esse cara não dá, eu não quero, né, estar ao lado dele uma vida inteira. Né? Mas se ele aceitar, ele assume a responsabilidade de me conduzir. E aqui a gente chama a essa questão, nessa palavra chave nas nossas vidas, responsabilidade. Quantos de nós fugimos da responsabilidade no nosso dia a dia? Quando nos deparamos com uma situação mais difícil, nós tentamos desviar, né? Muitas vezes temos os atributos, as condições de auxiliar no processo que estamos vendo, mas preferimos não assumir essa responsabilidade. Um outro vai passar aqui e vai auxiliar, né? Ou então, no próprio seio espírita, nas casas espíritas tem muitas tarefas. Gente, casa espírita, para nós estarmos aqui hoje sentados, as cadeiras em ordem, o salão limpo, tem muitas tarefas, né, Vaninho? Muitas, várias, desde o limpar o chão, né, até a mais difícil que vocês possam imaginar, nas tarefas várias do nosso dia a dia. E essas tarefas, elas são necessárias. E a gente vê muitas pessoas se voluntariando. Eu vou. E aí passa na mente aquela responsabilidade evasiva. Eu vou quando eu posso. Hoje eu não vou, está frio. Hoje eu não vou, está chovendo. Mas a equipe que está lá aguardando, fica esperando, né, a contribuição. Então é importante de nós passarmos a prestar atenção nesta palavra que muda a nossa vida. Muda a nossa vida. Porque a gente vê não só nos seios espíritos, como a gente está trazendo aqui, mas em todas as nossas atividades da vida. A gente vê casamentos se desfazendo por causa disso, né? A gente vê empresas falindo por causa disso. Irresponsabilidades. Pessoas que desistem, né, por capricho, por algumas convicções, por não ter pensado, por não ter meditado, O Espírito Protetor já nos dá a letra. Ele tem a possibilidade de dizer não, mas quando ele diz, ele sabe que tem a condição de assumir aquela responsabilidade e o faz, por mais difícil que seja a criatura. Vai conduzir o Jorge Vitor até o final daquela existência. E isso é muito lindo, né? Porque nós todos, sem exceção, temos dificuldades várias. E se nós soubermos conversar com este ser, né, muitos já imaginam, eu acredito, porque quando eu comecei a entender, e hoje eu ainda continuo fazendo exercício, e às vezes eu esqueço deste amigo invisível, e eu lembrei enquanto vim aqui no trânsito, eu digo, meu amigo, me ajude. E aí eu fui vendo o trânsito e só aquela luzinha vermelha na frente, e eu digo, eu vou ter que parar e deixar o carro. Deixei o carro e corri umas 2 quadras para chegar aqui. Mas são pequenos sinais. Nós todos somos materialistas ainda, muito. Esperamos que o anjo guardião nos tire de dentro do carro e me leve a uma condição, né, em que eu veja melhor. São sutis as manifestações, são através dos pensamentos, daquela coisa rápida que nos vem. Não pegue essa rua, pegue a outra. Pare o carro, siga. Se nós escutarmos essas vozes quase que silenciosas em nossos pensamentos, nós conseguiremos ser mais felizes. E se as nossas atitudes estiverem condizentes com o comportamento cristão, com certeza a manifestação será muito maior do que nós imaginamos. Portanto, é voluntária,
mas assumida a responsabilidade, continua este Espírito conosco, assumindo a responsabilidade até o final daquela caminhada. Outra coisa muito apegada à matéria. Nós imaginamos o Espírito protetor, alguém que está ao nosso lado, que possa nos tirar de algum perigo, que possa nos guardar de algum perigo e de alguma forma nos ajudar. Quase como a gente estava dizendo, materialmente. Né? E por isso fica a dúvida, e uma das questões, a 494 fala sobre isso, se fatalmente esse Espírito fica preso à criatura. E os Espíritos nos dizem que não. Que não. Que eles têm muitas tarefas, outras tantas, em outros mundos até. E a gente fica, meu Deus, agora eu entendo por que eu me machuquei aquele dia, aquele outro, né? O Espírito estava fora da escala, estava fora do sobreaviso. Ninguém o avisou que ele era meu anjo da guarda. Diferentemente da compreensão material que temos, que tudo está arraigado a essa impressão, né, de possuir, de ter as coisas ao nosso toque, o mundo extrafísico ou o mundo espiritual, as manifestações se fazem por afinidade, por compromissos, né, afinados. Portanto, quando nós pensarmos nele, imediatamente ele vai estar conectado a nós. E os Espíritos ainda nos lembram que esta comunicação é feita através do pensamento, como nós falávamos. Então, no exato instante em que eu senti a necessidade, em que eu esbocei um perigo iminente ou de qualquer forma, este pensamento alcança o meu anjo guardião aonde quer que ele esteja. E ele pode estar em alguma tarefa, mas por razões que os próprios Espíritos ou por qualificações que nós ainda não entendemos, ele continua a sua tarefa muitas vezes, mas se manifesta espiritualmente junto a nós, nos alertando a mente sobre determinadas questões que nós estamos com dúvida ou pedindo-lhe o socorro. Então, diferentemente desta presença ao nosso lado o tempo todo, não é assim. Ele continua ligado a nós pelo pensamento, pela afinidade do compromisso assumido junto ao Criador para nos conduzir. Quando isso se tornar necessário, ele imediatamente estará em nosso socorro. É o que nos lembram os Espíritos na questão 494. Algumas vezes, muitas pessoas, nós já alertamos aqui, se sentem desprotegidas. E aí vem a pergunta: os Espíritos abandonam o protegido, que deixa de lhe fazer o bem e pode então lhe fazer o mal? Tem duas questões em uma, não é? Primeiro, é essa questão do abandono. Os Espíritos nos alertam que não existe este abandono. O que acontece é que quando o seu tutelado toma atitudes infelizes ou malévolas, ele se afasta. Ele se afasta. Mas continua a velar pelo seu tutelado, a orar, como nós pais, né? Quando víamos os erros dos nossos filhos, nós queríamos ir lá e, de alguma forma, sanar, não é? Sanear o erro cometido. Mas aqueles que já compreendemos, nós oramos a Deus, pedimos força para que Ele abra a consciência, para que veja o equívoco e caminhe com as próprias pernas, se eu não puder lhe dar a palavra orientadora. Da mesma forma, o Espírito, ele se afasta momentaneamente e fica orando por mim. Ele fica feliz com as minhas assertivas, nos relatam, e fica triste com os meus erros, porque sabe que mais me demorarei nessa escala da evolução. E ainda, né? Imaginem, nós responsáveis por uma pessoa, quando a gente vê que essa pessoa erra, é mais tempo de serviço que eu vou ter que desempenhar junto a ela, né? Então, eu vejo que os Espíritos também ficam tristes por essa razão. Que pretensão a minha, né? Nada disso. Essa é a minha compreensão, ainda ignorando almas tão boas e generosas, né? Tenho certeza que ficam, sim, infelizes por ver o erro e a consequência do erro. O quanto sofreremos. Porque nós que já adquirimos uma certa experiência na vida, quando vemos pessoas passando por que nós já passamos,
sabemos o que eles vão enfrentar, né? E como gostaríamos de ajudar, de tirá-los daquele destino cruel muitas vezes. Mas vem a segunda questão: pode então esse espírito afastar-se e fazer o mal? Não. As criaturas que se sentem desprotegidas, na verdade é porque elas estão num caminho tortuoso. Quando nós nos encontramos num caminho tortuoso, é óbvio que os nossos pensamentos atraem por afinidade criaturas com a mesma intenção. Então não são os espíritos protetores que vêm e colocam ou nos prejudicam de alguma forma. São os espíritos inferiores que passam a fazer parte da minha atmosfera de convivência. E são eles então que passam a me dirigir, como na questão 459 que nós vimos inicialmente. Então nós delegamos a tutela boa por uma tutela não tão boa. E nos prejudicamos. E enquanto não acordarmos, o Espírito Protetor ficará velando por nós, zelando para que nós acordemos. E aí só a dinamite para alguns, né? Alguns, um sinal daqui, um sinal dali, já desperta a criatura. Muito bem. Nós temos 1 hora mesmo, Vaninho? Muito bem, vai dar tempo, nós já estamos caminhando para o final. E essa questão, ela é a 501, e eu a considero maravilhosa. Porque ela nos traz a reflexão, uma questão importantíssima na nossa vida. Pergunta aos espíritos, então, né? Por que oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência? E por quê? Quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo. A gente imagina, né, de uma forma geral, não estou dizendo que todos aqui, que seria mais fácil, né, se o espírito se materializasse, um espírito protetor, e dissesse: Vitor, não vá por aí. Seria muito mais fácil, né? A gente compreenderia com muito mais facilidade. E muitas pessoas gostariam disso mesmo. E aí é que está a questão, que nós falávamos um pouco atrás, a responsabilidade. Imaginem, aonde pararia o nosso livre-arbítrio? Nós nos colocaríamos numa condição subalterna, sempre de status inferior, se tivéssemos certeza e a presença constante de uma pessoa nos protegendo. É assim que acontece nas relações várias da nossa sociedade hoje. Pessoas que atravessam fases dificílimas por não assumir posicionamento, não assumir responsabilidades, deixam as decisões para os outros. Inicialmente reclamam pelas decisões equivocadas, depois passam a absorvê-las e entram num conformismo que não pode ser absorvido pela criatura cristã. Porque se assim o for, se demorará demais no seu crescimento e perderá ricos instantes, anos, décadas, vidas sucessivas, se não acordar para essa verdade. Portanto, os espíritos protetores, conscientes da lei divina, e entre elas está o livre-arbítrio que pertence a todos nós, eles não fazem esta tutela efetiva, presencial, da forma como nós queríamos, dizendo o que deveríamos ou não fazer, por esta razão, pelo livre-arbítrio que nós temos. E daí, muitos de nós, mesmo sabendo dessas questões, muitas vezes quando nos deparamos com uma dificuldade em nossa vida, nós credenciamos o mau êxito, muitas vezes até o próprio Criador. Vejam que insanidade. Nós temos sim a influência dos espíritos, maus e bons, mas a decisão, mas a atitude, a ação é nossa. É sempre nossa. Ah, mas eu me suicidei, eu fiz... Porque aquela indução inicial... A indução pode até provocar intensa
manifestação na criatura e estimulado realmente àquela ação. Mas a decisão, o ato de saltar, o ato de fazer, de realizar, parte da individualização ou do indivíduo que somos. Portanto, não podemos atribuir a responsabilidade ao anjo guardião, nem aos maus espíritos, como fazem por aí. Né? Meu Deus, eu errei. Os maus espíritos estão me atormentando. Coitados dos maus espíritos, né? Oremos por eles e por nós também. Porque eles nos instigam. Mas o ato culminante cabe a cada um de nós. Portanto, não deleguemos essa responsabilidade a outrem. Cabe a cada um de nós. E é oculta em virtude dessa razão, para nos dar asas a esta maturação da liberdade que temos. E todos queremos liberdade. Quando jovens, muito mais intensa ainda. Mas esquecemos que a liberdade traz consigo a responsabilidade pelas ações, pelos atos cometidos. E é importante que nós deixemos claro, neste momento de reflexão, a todo instante, em uma simples escolha que fizemos ao sair de casa, nós estamos assumindo uma responsabilidade na indumentária física, na escolha do cônjuge, na escolha do trabalho, na escolha do curso que vou fazer, enfim, nas várias esferas que a vida física nos exige, nós estamos sempre fazendo escolhas. E quando tomamos, e que é fundamental que façamos, assumimos uma responsabilidade. Observemos se as consequências que vivemos hoje não fazem parte de uma escolha ali, logo ali, na esquina do passado. Se não conseguirmos observá-la recentemente, pode estar em outra vida, mas com certeza está em uma escolha mal feita. Portanto, os espíritos nos chamam à responsabilidade da liberdade. Quando protegem, não o fazem de modo ostensivo, né? Fazem de modo sutil, carinhoso, como nós fizemos com os nossos filhos. Nós queremos dizer algo a eles, e aí nós fizemos uma história, uma novela, contamos uma coisa que vimos no trabalho, que vimos na nossa vida física, né? Os espíritos protetores, da mesma forma, de forma sutil, vão estimulando nas criaturas do nosso convívio reações que nos façam despertar para o nosso comportamento equivocado. Às vezes eu passo, né, na catraca do mercado e a menina do caixa me dá uma moeda a mais. E eu observo que está a mais. Se o meu comportamento for de acolher aquilo que não é meu, né, tenho certeza que os espíritos protetores, se eu estiver caminhando nessa senda e procurando ser bom, vão me chamar a atenção logo ali, em breve momento, do ato recentemente cometido. Então, a todo instante, nós receberemos essa tutela, mas nós deveremos estar atentos, porque são sutis, estão no nosso convívio. Muitas vezes a pessoa traz alguma questão enferma, passa uma noite preocupado, sem dormir até. No outro dia de manhã, chega no trabalho, o amigo vem conversar, não, eu estou preocupado com alguma coisa, não dá atenção para o amigo, de repente, eu vou ouvir o que ele tem para dizer. E ele traz, em poucas palavras, a solução de uma noite de insônia. Que fato é esse? Senão a própria divindade, agindo através desses espíritos abnegados, para nos tocar, nos acordar para essas verdades e nos alertar para o caminho do bem. Portanto, não fujamos à responsabilidade das nossas ações. E é importante que a gente as assuma. Ainda nos lembram, é sempre regulada de maneira que não vos tolhe ao livre-arbítrio. Porquanto, se não tivesseis responsabilidade, então não é o Vítor que está falando, nós estamos colocando aqui o que os Espíritos nos acordam a resposta. Se não tivesseis responsabilidade, não avançaríeis na senda que há de vos conduzir a Deus. É importantíssimo. E a 498, para caminhar assim, então para o final, nos acorda mais uma vez. Será
diante de uma pergunta bem, quase que infantil, né? Será por não poder lutar contra os espíritos malévolos que o espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Nós vimos falando disso agora, que nós cedemos a tutela para os maus espíritos. Será que o espírito protetor não tem condições de combater aquela influência, né? Nós, com o sentido humano, né, da disputa, né, daquela coisa do cabo de guerra, o bem de um lado, o mal do outro, e muitos de nós ainda vemos isso. Eu devo ter uma criatura boa, um anjo aqui desse lado, e uma criatura não tão boa aqui desse outro. As alegorias, os quadros trazem isso de uma forma muito fantasiosa, e é fantasiosa mesmo, né? Só existem essas criaturas na nossa consciência, né? Quando nós cedemos para o mal ou para o bem. Não existe um ser me atormentando o tempo todo. Existem, e aí nós poderíamos ver nas questões 501, né, esta influência dos espíritos, não só os espíritos, os anjos guardiães, mas também temos os espíritos protetores familiares, né, que não temos tempo de abordar aqui. Também daqueles espíritos por afinidade, né? E aí por afinidade é uma palavra bastante complexa, né? Porque eu posso estar afinado ao bem ou ao mal. Então, por afinidade, posso manifestar a presença de bons ou maus espíritos, dependendo do jeito que eu estou, que nem nós começamos a nossa fala, né? E os espíritos familiares que nós falávamos são espíritos mais elevados, mas também são espíritos que constantemente convivem mais próximos a nós, né? Já abordando um pouco para que a gente, né, possa ir lá buscar mais essa informação. E muitas vezes eles tomam decisões ou nos auxiliam mais intimamente por estarem muito ligados a nós, porque às vezes são parentes, pessoas queridas, amigos que desencarnaram, né? E às vezes pessoas que nós jamais ouvimos, ok? Mas voltemos aqui à questão 498. Então parece que existe uma guerra, mas não existe essa guerra. E os espíritos nos acordam com a resposta, dizendo mais uma vez, porque eu acho que, para aquilo que eu considero, considero importantíssimo para a nossa reflexão da noite. Não é porque não possa, mas porque não quer. O espírito não quer entrar em disputa pelo tutelado, né? E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Lembra que nós falávamos do sofrimento? As provas, as expiações. Assiste-o sempre com os seus conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos, sempre pelos bons pensamentos, que lhe inspiram, porém, que quase nunca são atendidos. Os espíritos têm consciência que nós dificilmente acolhemos as boas manifestações que nos fazem no pensamento. A fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato e de lhes não opordes resistência. A manifestação que nós carregamos conosco, se as influências são boas, dizem respeito às escolhas e às atitudes, comportamentos que fazemos. E partem destes vícios básicos que a humanidade ainda possui, do orgulho, do egoísmo, que ainda, em maior ou menor grau, todos nós apresentamos. Se queremos realmente vencer e ter a tutela dos bons espíritos, façamos a corrigenda nestes males que nos detêm presos à matéria. E é fácil de identificar o egoísmo em nós, o orgulho. Basta que a gente esteja atento e que se conheça. Portanto, meus irmãos, creio que teríamos ainda muitas coisas para vermos, mas o tempo é pequeno para tamanhas informações como nós falávamos no início. Queria, então, agradecer a cada um de vós por acolher-nos aqui,
por deixar que a gente adentre a reflexão vossa, de podermos estimular, de alguma forma, boas influências àqueles espíritos que caminham conosco, que eu tenho certeza que nos acompanham nesse instante. Que possamos, não só nesses instantes em que nos reunimos, mas procurando, à medida do nosso crescimento, do nosso entendimento da vida, corrigir a nossa rota, caminhar com mais avidez, com mais lucidez para o encontro com Deus, com o encontro com a verdade. E nós temos um mecanismo que Deus nos oportuniza, que é esta doutrina maravilhosa. Mas para isso é preciso esforço, dedicação, assunção de responsabilidades. Agradeço a todos vós e que tenham uma boa semana. Que o Espírito de verdade possa estar juntamente a todos nós, fortalecendo as boas inspirações para que os bons espíritos nos aconselhem constantemente e que nós tenhamos ouvidos para ouvir e olhos para ver. Muito obrigado.